Olá, eu sou a professora Margarete, professora de produção textual dos 7º anos, e vou aqui neste vídeo fazer um resumo para vocês de todas as atividades que foram propostas aos alunos nesta segunda etapa. Nós trabalhamos com o gênero poético, tanto que fizemos a adoção do livro Poesia Fora da Estante, uma coletânea de poemas com vários tipos, com vários formatos, mas especificamente trabalhamos nesta segunda etapa o soneto, o poema narrativo e o poema concreto. Para cada um deles, fizemos atividades avaliativas que vou mostrar aqui para vocês conhecerem o trabalho. O primeiro gênero poético trabalhado foi o poema narrativo. Nós trabalhamos com epopeia, chácara, mas eu dei um destaque especial ao cordel. Nós assistimos também o vídeo da história de amor entre Luiz Gonzaga e Nazinha, uma história real. Os alunos gostaram bastante. Acredito que o cordel, por ser uma literatura mais próxima, conseguimos dar um destaque bem importante para essa literatura que é tão relevante na nossa cultura. Trabalhamos também o poema narrativo que tem no livro SME, o poema Telha de Vidro. É um poema que faz analogia com o texto dos Rangers, que eles trabalharam na aula de análise linguística. Então foi uma aula bastante produtiva, eles conseguiram interagir bastante, viram que já tinham estudado esse texto dos Rangers com a professora de análise e agora trabalharam o texto Telha de Vidro, que tem um tema igual, semelhante, e nós discutimos, fizemos as atividades que estão propostas no livro e respondemos essas atividades no caderno. Aqui é um outro modelo, um outro exemplo de atividade que, além da análise dos textos no livro Poesia Fora da Estante, nós também produzimos no caderno. Então, nesse momento em que estávamos estudando a poesia narrativa, nós estudamos um texto do Mário de Andrade que está no livro Poesia Fora da Estante e produzimos um desfecho para um outro texto narrativo poético que foi estudado na sala de aula. Aqui, olha, o gênero soneto foi trabalhado porque nós tivemos como proposta do Lermach a produção de um soneto. Então, os alunos entenderam qual é a estrutura do soneto, como o soneto é, por que aquele texto é um soneto, o que faz dele um soneto e o que não faz, o que o torna uma poesia e o que o torna especificamente um soneto. Também, anotaram esses conceitos aqui no caderno e também fizeram tarefas do livro SME no caderno. Então, aqui tem um exemplo do que foi anotado e o slide de atividades do texto Soneto de Aniversário e também do poema Tudo a Ver. A primeira proposta de produção escrita do soneto foi a proposta do Lermach 2021 sobre os 150 anos do Mackenzie. Os alunos estudaram a cronologia da década de 1960, que ficou determinada para o 7º ano, estudaram os acontecimentos relevantes desta data, desta época, e produziram um soneto sobre o Mackenzie. Eles fizeram um rascunho no caderno, escreveram, digitaram o seu poema e encaminharam pelo Moodle. Esta proposta foi a APA 1, no valor de 1,5 ponto. Também eles fizeram uma avaliação sobre um soneto da amizade. Após a correção da AT1, os alunos também puderam reescrever esse soneto. Eles leram sonetos de alguns colegas, sonetos que estavam muito bons, outros que precisavam de alguma ajuda, e sugeriram ajudas para os amigos, fizeram então reescrita de alguns sonetos, enviaram as fotos pelo Moodle, foto do caderno, porque os alunos que estavam online precisavam ter a validação desta atividade, e os que estavam em aula mostraram a lição na aula. Alguns disseram que esqueceram o caderno e que não tinham, então eu disse para todos mandarem pelo Moodle para que eu pudesse ter acesso à escrita de todos. Nós estudamos o poema concreto, então os alunos anotaram, registraram o gênero no caderno, viram, estudaram alguns poemas concretos do livro Poesia Fora da Estante e fizeram também atividades do SME. E a seguir, então, fizemos a proposta
de atividade de produção acadêmica do projeto de educação literária. Então, a sequência foi essa. Fizemos um relembrando com eles da história, retomamos um pouco o conteúdo e determinamos como seria o final, então, da APA. Porque 1,5 ponto já era do Lermac, mas então, mais meio ponto da verificação de leitura para relembrar a história, a gente fez logo no comecinho de agosto, e o valor do projeto, que seria o poema concreto sobre o livro Droga da Obediência, valendo 1 ponto, o que daria então os 3 pontos finais. Então, os critérios de avaliação permaneceram os mesmos da primeira etapa. A T1, que foi o soneto da amizade, a avaliação trimestral 2, que é aquela avaliação por área do conhecimento, e aqui a avaliação de produção acadêmica, essa sim foi dividida em partes. Então, a primeira parte dela foi antes das férias, antes de julho, foi o poema do Lermac, valendo 1,5 ponto, um soneto. Segunda parte foi a verificação de leitura do livro A Droga da Obediência, que aconteceu logo depois das férias, relembrando a história que eles leram em julho. E o projeto de educação literária finalizado, um poema concreto, valendo 1 ponto, somando aí 3 pontos da APA, tá bom? Todas as atividades foram somadas e foi digitado lá no TIA os 3 pontos. E por último, a avaliação qualitativa, uma avaliação que os alunos podem refletir sobre a sua ação durante o processo de aprendizagem da segunda etapa. Deixo aqui para vocês um link do Forms para que vocês possam acessar e direcionar perguntas a mim, para que eu possa esclarecer e ajudar a entender todo o processo de aprendizagem desta segunda etapa. Este é o link de acesso ao Forms encaminhado a mim. Responderei nos próximos dias. Nesse momento eu estou em reunião presencial, por isso estou gravando aqui esse vídeo para vocês. Mas eu estou totalmente à disposição e vou responder a essas perguntas de vocês assim que eu terminar a reunião, prometo. Deixo aqui novamente o contato da Lucy, que é orientadora educacional do 7º ano. Agradeço a atenção de todos, mas agradeço especialmente a parceria, a confiança no nosso trabalho. Estou à disposição para ajudar e esclarecer qualquer ponto. Muito obrigada, até a próxima!